Israelenses estão mobilizando à espera de um avanço nas negociações com o grupo Hamas para a libertação de todos os reféns. Parentes e vítimas dos terroristas, que são da América Latina, contaram as suas histórias. A colombiana Rebeca Gonzalez é casada com Eucanã Borbut, que foi sequestrado pelos terroristas do Hamas. No mês passado, um dos 33 libertados disse que ele está vivo. Com sorte, dão comida 2 vezes por dia, afirma. E quando os terroristas sabem de alguma notícia ruim, descontam nos reféns com agressões, conta Rebeca. Os maltratam fisicamente. A também colombiana Alejandra Lopes estava na rave atacada pelos terroristas, mas conseguiu escapar. Ela perdeu uma amiga assassinada e diz que quer divulgar as atrocidades que viu. Para mim é muito importante que a voz da minha melhor amiga chegue a mais países, diz Alejandra. O encontro com os jornalistas foi a forma encontrada pelas famílias para contar ao mundo a angústia que estão vivendo enquanto esperam pelos parentes. Há expectativa de que reféns que são pais e com dupla nacionalidade tenham prioridade na próxima libertação. Parentes de outros sequestrados e moradores estão acampados em frente ao Ministério da Defesa em Tel Aviv. Sinto que são meus irmãos, por isso peço que eles sejam soltos, diz esta mulher. O pai do Boaz foi sequestrado em um kibbutz e morto na faixa de Gaza. O corpo de Arieh Zalmanovich, de 85 anos, ainda não foi devolvido. Quero que todos voltem e eu possa enterrar o meu pai, diz Boaz. A Rússia rejeitou a proposta de cessar-fogo de Donald Trump, que já tinha concordância do presidente ucraniano. Apesar dessa rejeição, um enviado especial do presidente dos Estados Unidos viajou para seguir com as negociações com o executivo russo. A Rússia afirmou esta quinta-feira que não quer um cessar-fogo temporário na Ucrânia e está a fazer pressão para alcançar um acordo de paz a longo prazo que tenha em conta os seus interesses e preocupações, segundo o conselheiro de Vladimir Putin. Segundo o Financial Times, o conselheiro do presidente russo para a política externa disse à televisão estatal esta quinta-feira que o cessar-fogo de 30 dias proposto após as conversações entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia era nada mais do que um alívio temporário para as tropas ucranianas. A construção de uma nova ponte entre a Coreia do Norte e a Rússia pode impulsionar significativamente o comércio e a circulação de pessoas entre os dois países. Atualmente, a única conexão existente é uma ponte ferroviária, o que limita o transporte de mercadorias e dificulta o fluxo logístico. Imagens de satélite capturadas no início de março indicam que as obras já começaram, com a preparação de um trecho de aproximadamente 830 metros da estrada, incluindo a ponte sobre um rio congelado na região nordeste da Coreia do Norte. Um terremoto atingiu a Itália na madrugada desta quinta-feira. O abalo de 4,4 de magnitude na escala de Richter, que vai até 10, pegou os moradores de surpresa e causou estragos em Nápoles. Embora considerado de baixa intensidade, esse foi o terremoto mais forte a atingir a região em 40 anos. Autoridades emitiram alerta para que os moradores buscassem abrigos. Não há relatos de feridos até o momento. Na Argentina, um protesto de aposentados acabou em confronto nas ruas. A confusão começou depois que policiais tentaram liderar uma rua ocupada pelos manifestantes. O protesto perto do Congresso argentino ganhou o reforço de integrantes de torcidas organizadas de futebol. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas e 32 foram presas. O governo argentino declarou que pode impedir a entrada dos torcedores envolvidos nos estádios.
No Paquistão, mais de 50 pessoas morreram durante o sequestro de um trem. Os criminosos usaram bombas e foguetes para parar a composição. 450 passageiros estavam a bordo. Os vagões foram invadidos por homens armados e com artefatos presos ao corpo. O Exército da Libertação Buluchi, um grupo separatista, assumiu a autoria do sequestro, que durou mais de 30 horas. O objetivo era trocar os passageiros por prisioneiros. 33 rebeldes, o maquinista e 21 policiais foram mortos. A União Europeia anunciou contramedidas a partir de 1 de abril às tarifas alfandegárias de 25% impostas pelos Estados Unidos às importações de aço e alumínio. Como os Estados Unidos estão a aplicar tarifas no valor de 28 mil milhões de dólares, que corresponde a 26 mil milhões de euros, a União Europeia anunciou que vai responder com contramedidas no valor de 26 mil milhões de euros. Em comunicado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu, entretanto, que a Comissão se mantém sempre aberta à negociação. Acreditamos firmemente que, no mundo repleto de incertezas geopolíticas e económicas, não é do nosso interesse comum sobrecarregar as nossas economias com tarifas, afirmou von der Leyen. As taxas de 25% impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump ao aço e ao alumínio entraram esta quarta-feira em vigor, marcando uma nova etapa na guerra comercial entre os Estados Unidos e os principais parceiros comerciais. As regiões abrangidas incluem, além da União Europeia, Canadá, China, Japão e Austrália, e o objetivo declarado de Trump passa por proteger a indústria siderúrgica dos Estados Unidos da América, que tem visto a produção diminuir de ano para ano face a uma concorrência cada vez mais forte, particularmente da Ásia. Os Estados Unidos importam cerca de metade do aço e do alumínio utilizados no país para setores tão variados como as indústrias automóvel e aeronáutica, a petroquímica e os produtos de consumo básicos, como os enlatados. Em África, o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, anunciou a integração de 3 figuras da sociedade civil de reconhecido mérito nas comissões e grupos de trabalho. Vão debater o acordo político visando reformas estatais. O presidente de Moçambique voltou a reunir-se com os 9 partidos signatários do acordo político de 5 de março, que visa debater reformas estatais. Após assinar o acordo, o presidente de Moçambique anunciou a criação e formalização de uma comissão técnica e criação de grupos de trabalho que vão integrar várias classes profissionais e sociais, sendo que a última fase compreenderá, disse, a discussão pública das matérias e dos documentos. Por isso, o chefe do Estado disse que vai ser desenhado um plano de ação para a implementação do acordo político. Vai haver também o desenho de termos de referência para a integração de 3 figuras da sociedade civil de reconhecido mérito a nível da sociedade, repetiu Chapo, que fez um balanço positivo, anotando a satisfação da população face ao acordo que não discute interesses pessoais e de grupos. O entendimento político foi assinado pelo presidente de Moçambique com os partidos com assento parlamentar. Olhamos agora para o tema que está a marcar a atualidade política em Portugal. Grande parte dos portugueses diz não querer eleições no imediato. Consideram também que a queda do governo vai trazer uma instabilidade política. Está instalada a crise política, a moção de confiança foi chumbada e o governo de Luís Montenegro caiu. A Record saiu à rua para tentar perceber qual a opinião dos portugueses sobre este tema. Acho que era desnecessário e que
Fazia falta o Governo continuar em funções por mais tempo, porque já viemos de uma crise, voltar a outra crise tão cedo, para nós acho que é extremamente prejudicial. Com toda a situação em que o país se encontra, vão ficar decisões no papel outra vez à espera de serem implementadas. Para Portugal não é o melhor, vai-nos trazer claramente uma grande instabilidade política. Já estamos cansados de eleições e ainda tivemos há bem pouco tempo e vamos para mais algumas, acho que se calhar era desnecessário, podia haver um entendimento. Não acho que faça sentido termos tido eleições há pouco tempo, estarmos com eleições outra vez, acho que deviam organizar-se um bocadinho mais, o Parlamento devia discutir um bocadinho mais e organizar também certas opiniões. Lamentamos imenso, mas se alguém pode ter culpa é o Primeiro-Ministro. Embora ele tentasse à última hora que realmente as coisas pudessem mudar, mas foi o passa-culpas para o outro. Não quer dizer que o Pedro Nuno Santos tenha preparado e estivesse muito bem, mas de qualquer das maneiras quem faz o pecado é que tem que se redimir. Portugueses a opinar sobre a situação política vivida no país.